Wegovy, a semaglutida injetável para emagrecimento. Foi aprovada agora em janeiro de 2023 a semaglutida injetável para fins de emagrecimento até a dose de 2,4 miligramas por semana. E eu já pesquisei em fontes americanas, lá nos Estados Unidos o Wegovy já é vendido e eu vou trazer para vocês aqui em primeira mão várias informações sobre como vai funcionar o Wegovy e qual é a diferença entre o Wegovy e o Ozempic. Então esse vídeo está muito rico, com muitas informações novas, muitas novidades, e assista até o final. E para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico, já emagreci 18 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. Olha pessoal, algumas pessoas me perguntam por que é que eu gravo com estetoscópio no pescoço. Vou logo avisando, eu adoro o estetoscópio no pescoço. Além de médico, eu sou cardiologista de formação, então para mim o estetoscópio é um símbolo da medicina e é uma forma de eu me comunicar com vocês, uma comunicação visual. A partir do momento que vocês me veem de estetoscópio, significa que eu estou falando sobre medicina, tá? Quando eu estiver falando sobre alimentação, atividade física e medidas de promoção de saúde mais fora da medicina, eu posso até aparecer, como tem alguns vídeos meus aí, que eu estou sem o estetoscópio, tá? Mas além disso, eu acho muito bonito o estetoscópio. Eu adoro utilizar ele no pescoço. Então não fica me aperreando aí nos comentários, não. Tem um monte de gente aí que de vez em quando pergunta e achando graça porque eu uso, mas é porque eu gosto mesmo, tá bom? Mas vamos ao que interessa. Hoje nós vamos falar sobre o Wegovy, que é a semaglutida injetável. Só que ela é diferente do Ozempic porque é uma medicação que é capaz de chegar até uma dose mais elevada de 2,4 miligrama por semana. E eu vou explicar para vocês justamente essas diferenças. Tem algumas questões financeiras aí envolvidas. Isso mesmo, o laboratório não é bobo. E eu estou percebendo que vai existir uma manobra para acabar com essa história de contar os cliques, que muita gente, na verdade, todo mundo conta. Inclusive, lá nos Estados Unidos, eu vi vídeos americanos no YouTube ensinando também como é que faz para contar os cliques e utilizar a caneta de 1 miligrama com doses fracionadas para 0,25. Tem vídeo aqui no meu canal sobre isso. Para quem usa o Ozempic, é muito bom porque consegue reduzir o custo, né? A medicação custa cara, então consegue reduzir. Porém, enquanto o laboratório puxa de um lado, a gente puxa do outro. Daqui a pouco, o Ozempic, a semaglutida injetável, provavelmente vai cair a patente. São, se não me engano, aqui no Brasil, 10 anos. Já passou bastante tempo aí de patente do Ozempic. Então, quem precisa utilizá-la e pensar assim no longo prazo, não se aflija, que sempre vai ter um jeito da gente dar a nossa solução também. Lutar pelos pacientes faz parte da medicina. Mas é isso, vamos ao que interessa, que é o seguinte, ó. O Wegovy é a semaglutida injetável. É igual ao Ozempic, que também é a semaglutida injetável. Ou seja, é a mesma substância. Só que o Wegovy tem uma concentração diferente do Ozempic. Lá no vídeo que eu falo sobre contar os cliques, eu digo para vocês o seguinte: quando a gente tem a caneta de 1 miligrama de Ozempic e a caneta de 0,25 ou 0,50, é como se a gente tivesse dois líquidos, que na verdade são o mesmo líquido, em recipientes diferentes, um maior do que o outro. Inclusive eu cito para vocês o exemplo do refrigerante. É como se a caneta de 0,25 fosse um refrigerante de 1 litro e a caneta de 1 miligrama fosse um refrigerante de 3 litros, mas o líquido que está dentro é o mesmo. E é exatamente isso. No caso do Ozempic, a caneta de 0,25 barra 0,50 contém 1,5 ml de semaglutida a 1,34 miligramas por ml. No caso da caneta de 1 miligrama, nós temos também a semaglutida 1,34 miligramas por ml, porém a caneta tem 3 ml, ela tem o dobro da quantidade do Ozempic que tem na caneta menor.
Então é isso, é o mesmo líquido. Por isso que quando a gente conta os cliques dá certo, não tem problema. Acontece que o iGov é diferente. O iGov, a caneta agora é descartável. Então você não vai ter mais essa história de cliques. Ela é semelhante à caneta do Monjaro, que é outra medicação que é de outro laboratório, que você dispara a caneta uma única vez e joga fora. Então, quando você comprar o iGov, você vai comprar uma caixa com 4 canetas. Essas 4 canetas são iguais. Então, você pode comprar a caixa que tem 4 canetas de 0,25 miligramas. Então, vão vir 4 canetas iguais. Cada semana você aplica uma e joga fora. Ou você pode comprar a caixa que tem 0,5 miligramas, então serão 4 canetas iguais de 0,5 miligramas. Ou você pode comprar a caixa que contém 4 canetas de 1 miligrama, que também serão iguais. Ou 4 canetas de 1,7 miligramas, que é a próxima dose, depois de 1 miligrama. E, por último, 4 canetas de 2,4 miligramas, para você aplicar uma caneta por semana quando você chegar nessa dose máxima, que é de 2,4 miligramas, que é a dose que você permanece. Outra diferença entre o Wegovy e o Ozempic está na concentração da semaglutida, ou seja, é uma semaglutida que tem uma concentração diferente. O que é que acontece? Enquanto que o Ozempic é 1,34 mg por ml, a concentração do líquido que está nas canetas do Wegovy varia. Então veja o seguinte, o Wegovy de 0,25, a caneta tem meio ml e dispara a dose de 0,25. Logo, a concentração da semaglutida que está na caneta de 0,25 é de 0,5 miligramas por ml. Então ela é bem mais diluída do que o Ozempic que nós temos atualmente. Já a caneta de 0,5 ou 0,50 miligramas do Wegovy tem 0,50 miligramas por meio ml, ou seja, tem uma concentração de 1 miligrama por ml, que ainda é mais diluída do que a do Ozempic, mas já é diferente da caneta de 0,25 do Wegovy. E já a caneta de 1 miligrama do Wegovy, ela tem 1 miligrama por 0,5 ml, ou seja, ela tem 2 miligramas por ml, ela já é mais concentrada do que a caneta do Ozempic. E a caneta de 1,7 miligramas do Wegovy tem 1,7 miligramas por 0,75 ml. Veja como eles complicaram tudo essas concentrações, né? Ficou bem complexo. A caneta de 2,4 miligramas também tem 0,75 ml, então ela é mais concentrada, quase o dobro da caneta de 1,7. Então, no final das contas, o que é que o laboratório quer? Que a gente pare de contar os cliques. Há quem diga que a caneta de Ozempic de 1 miligrama vai deixar de existir, vai ficar só a de 0,25/0,50, e se você quiser progredir nas doses, você vai ter que comprar o Wegovy. Aí você vai comprar uma caixa de Wegovy que vai vir 4 canetas da mesma dose. Então, você vai usar caneta, jogar fora, usar, jogar fora. Isso aí, obviamente, tem repercussões com relação a questões financeiras, infelizmente. Porém, cabe lembrar que é um tratamento interessante, né? Que o emagrecimento, como você sabe, é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade. Eu vivo falando isso aqui. E a gente tem que, obviamente, entender que o laboratório teve todo um gasto para desenvolver a medicação, para pesquisar, para passar por todos os trâmites, né? Inclusive trâmites legais, né? Para poder liberar a medicação para venda, e tudo isso tem um custo, né? Tudo isso tem um custo. Então, tem toda essa questão que nós vamos deixar aqui entre parênteses, mas cabe aí essa possibilidade de repente eles tirarem do mercado a caneta de 1 miligrama de Ozempic, e aí você vai usar o Ozempic 0,25 ou 0,50, aquela caneta menor, ou então partir aí para o Wegovy nas caixinhas com canetas pré-definidas. E a aplicação do Wegovy, ela também é mais fácil do que a aplicação do Ozempic, porque você não precisa manejar, manipular agulhas. Você simplesmente retira a capa, limpa a sua pele, obviamente, coloca a caneta e aperta e segura. E aí a caneta vai dar 2 cliques. No primeiro clique, quando tiver o Wegovy aqui no mercado,
eu vou comprar uma caixinha para mostrar para vocês aqui num vídeo. Mas aí a caneta vai dar 2 cliques. O primeiro clique vai iniciar a injeção e o segundo clique indica que foi concluído. Tem alguns significados. Cada um desses cliques tem significados. Eu explico isso depois num vídeo. E aí você vai observar que o êmbolo vai ser movido, né? Você vai conseguir ver na caneta lá o êmbolo passando, porque justamente a caneta ela é mais diluída, né? Essas doses menores são mais diluídas, então tem um volume maior de medicação, na verdade de líquido lá dentro, e aí você consegue ver o êmbolo sendo movido para injetar a medicação. É bem mais fácil, é um sistema parecido também com o Mounjaro, depois eu trago aqui para vocês, né, o mecanismo também de injeção do Mounjaro, mas que é mais fácil do que utilizar o Ozempic atualmente, que a gente, né, os pacientes já utilizam tranquilamente, então não vai ter dificuldade com relação a isso. Então é isso, pessoal, notícia muito boa, tá? Finalmente vão parar de chamar o Ozempic de off-label, né? A semaglutida de off-label. Esse negócio de off-label é uma coisa que depois eu explico isso para vocês, mas isso é algo que tem muita questão burocrática aí por trás, de uma nomenclatura que passa a ideia de que é algo errado, que na verdade não é. O Ozempic, o Wegovy, a semaglutida para emagrecer é uma realidade no Brasil, graças a Deus, porque a obesidade é a pior doença que nós temos atualmente, é o grande limitador no tempo de vida das pessoas e quem tem obesidade precisa realmente emagrecer, tá bom? Mas isso é assunto para outro vídeo, depois eu gravo um vídeo sobre isso, explicando direitinho essa questão toda de off-label. E eu espero que eu tenha te ajudado. Então é isso, lembre sempre, não custa lembrar, emagreça, que o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade. E se você precisa emagrecer, mas não sabe por onde começar, ou se você já fez de tudo para emagrecer e não consegue, você pode emagrecer comigo. Existem duas maneiras de eu conseguir te ajudar. A primeira é através do meu programa de consultas médicas, que se chama Emagrecimento Online. São consultas realizadas através da internet, então você não precisa sair de casa, é muito prático. Eu vou pessoalmente analisar o seu perfil, solicitar exames de segurança e traçar a melhor estratégia para você, incluindo a possibilidade de utilizarmos medicações que eu vou prescrever utilizando receituários eletrônicos com assinatura digital, tudo regulamentado e fiscalizado pelo Conselho Federal de Medicina. Ou, se você preferir, você pode fazer o meu curso, que se chama Emagreça 10 quilos ou mais, que é um curso online para você aprender a técnica do emagrecimento, a técnica que eu desenvolvi, que são os 4 passos para você emagrecer. Nele você vai ter também dinâmicas de autoconhecimento para você entender qual é o seu perfil de comportamento e aprender a lidar com suas emoções, seus instintos e assim você conseguir o melhor resultado no seu emagrecimento. É um conhecimento bem interessante para você ter, para utilizar para o resto da sua vida, tanto para você emagrecer, como também para você manter o peso. Eu realmente indico que você faça os dois, se possível, que você faça as consultas médicas e que você também adquira o curso, porque são complementares. Eu espero que eu te ajude de alguma forma e lembre, emagreça, que o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.